Olá, sejam bem-vindos a mais um tutorial da disciplina de Epidemiologia 1. Hoje vamos falar um pouco sobre a tabela Z, como e quando utilizá-la. Essa tabela é utilizada quando tratamos de uma distribuição normal, e são exemplos dessa distribuição peso, altura, níveis hormonais e de colesterol, por exemplo. Podemos ver na figura como essa curva apresenta diferentes aspectos a depender da variância. Essa tabela é feita a partir da distribuição normal padronizada, a qual é uma distribuição normal com média 0 e variância 1. A partir disso, determinamos a variável padronizada z. O padrão dessa distribuição pode ser encontrado na tabela z, onde há correspondência entre o valor de z e o valor de área encontrado entre o valor médio e o valor de z. Nessa figura, conseguimos visualizar melhor como é feita a correspondência entre uma distribuição normal qualquer e a distribuição normal padronizada, por meio da fórmula apresentada ao lado. Sabendo da correspondência entre a área rachurada na figura e o valor de z, por meio da fórmula já apresentada anteriormente, podemos, então, calcular a porcentagem de eventos que se encontram na área rachurada, bem como a probabilidade de um evento qualquer se encontrar nessa faixa de distribuição. Podemos ainda estabelecer um nível de confiança, como veremos em breve nos exemplos. Antes disso, é preciso saber que essa curva tem simetria, podendo ser dividida igualmente ao meio. A reta que divide esses valores ao meio coincide com o valor médio da distribuição, e a área total do gráfico equivale a 1, e cada metade simétrica equivale a meio. Agora, olhando para a tabela, os valores centrais são todos valores de área, e os valores da primeira linha e primeira coluna são valores de z, sendo a primeira coluna o valor de unidade e primeira casa decimal, e o da primeira linha o valor da segunda casa decimal. Mas não se esqueçam, os valores ao centro são valores decimais de área, sendo entendido como 0, o valor que vocês vão encontrar aí no meio. Agora, vamos aos exemplos. Vamos ver primeiro como utilizar a tabela para estabelecer um nível de confiabilidade. É padronizado que a tabela só compreende metade dos valores da curva, mas, por simetria, podemos trabalhar com as duas metades. Para isso, devemos então dividir o valor de nível de confiabilidade por 2. Por exemplo, no caso de um nível de confiabilidade de 95%, 0,95, devemos dividir esse valor por 2 e procurar na tabela o valor 0,475, que é o valor que corresponde à metade da curva para esse nível de confiabilidade. Procurando esse valor na tabela, podemos encontrá-lo indicado pela seta. O valor correspondente para essa área é 1,9, encontrado na primeira coluna, e 6, encontrado na primeira linha. Temos, então, um valor de z igual a 1,96, que representa 95%, ou 0,95, dos valores da nossa distribuição. Mas como podemos fazer para descobrir essa área em vermelho, se a tabela disponibiliza apenas a área entre o valor médio e um certo valor indicado, mas não acima deste valor indicado? É preciso, então, lembrar da simetria. Por conta da simetria, podemos dizer que os valores acima do valor médio correspondem à metade da área do gráfico. Por isso, a nossa área em vermelho será 0,5 menos a área em cinza, que é disponibilizada pela tabela. Vamos então para mais um exemplo. Os níveis de colesterol sérico nos homens com 18 a 24 anos têm distribuição normal com média 178,1 e desvio padrão de 40,7. Todas as unidades estão em miligramas por 100 ml. Determine a probabilidade do seu nível de colesterol sérico ser superior a 200. Colocando essas informações no gráfico, podemos ver que o valor médio é 178,1 e que o valor da nossa variável é 200, mas a área que desejamos calcular está acima de 200. Por isso, vamos calcular primeiro a área entre 178,1 e 200 e subtrair o resultado de 0,5, que é a área total dos valores compreendidos acima do valor médio. Lançando mão da seguinte fórmula, conseguimos encontrar um valor de z de aproximadamente 0,54. Esse é o valor de z e não o valor de área. Para encontrar a área, utilizaremos a tabela. Um valor de z de 0,54 pode ser encontrado na tabela correspondendo a um valor de área de 0,2054. Como apenas metade dos valores estão acima do valor médio, faremos a seguinte operação. 0,5 menos 0,2054, que é igual a 0,2946. Esse valor decimal de área pode ser interpretado como a probabilidade de um evento qualquer cair nessa faixa de distribuição.
Logo, a probabilidade do colesterol sérico ser superior a 200 é 0,2946, ou 29,46%. Recapitulando então, é importante lembrar da simetria dessa curva e também lembrar que os valores centrais da tabela são todos decimais e podem ser lidos como 0, o valor encontrado. O número de z correspondente é encontrado na primeira coluna, com o valor da unidade, primeira casa decimal, e na primeira linha, com o valor da segunda casa decimal. Essas foram as referências utilizadas. Façam exercícios, tirem dúvidas e bons estudos!